bem-vindo e bem-vinda ao CatMate. Neste vídeo exploraremos a relação existente entre derivabilidade e continuidade de uma função. Para isso, comecemos com um exemplo. A função modular não é derivável em zero, isto é, f' de zero não está definida e, de fato, por definição, f' de zero é igual ao limite da f de x menos f de zero dividido por x menos zero quando x tende a zero. Uma vez que o módulo de zero é igual a zero, chegamos no limite de módulo de x dividido por x quando x tende a zero. Para determinarmos este limite, vamos calcular os limites laterais. Veja que o limite da função módulo de x sobre x quando x tende a zero pela direita é igual ao limite da função x dividido por x quando x tende a zero, uma vez que módulo de um número positivo é o próprio número. E com isso, chegamos no limite da função constante 1 quando x tende a zero, que é igual a 1. Agora, o limite de módulo de x dividido por x quando x tende a zero pela esquerda é igual ao limite de menos x dividido por x quando x tende a zero, uma vez que o módulo de um número negativo é igual ao seu oposto. E isto nos dá o limite da função constante menos 1 quando x tende a zero, que é igual a menos 1. Com isso, chegamos que os limites laterais são diferentes e, portanto, o limite no ponto, que é igual a f' de zero, não existe. F não é derivável em zero. No entanto, é fácil verificar que esta função é contínua em zero, uma vez que o limite da função, quando x tende a zero, é igual a f no ponto zero. Geometricamente, temos o seguinte. Intuitivamente, f é contínua em R, uma vez que conseguimos desenhar seu gráfico sem tirarmos a caneta do papel. Já com respeito à derivabilidade, à medida que x tende a zero pela direita, a reta SX, que passa por 0, 0 e por x, f de x, é dada por y igual a x. E à medida que x se aproxima de zero pela esquerda, a reta SX, que passa por 0, 0 e x, f de x, é dada por y igual a menos x, que é diferente da reta y igual a x. Então, o gráfico da f não admitirá reta tangente em 0, 0, ou seja, f' de zero não existe. Observamos que, geometricamente, a característica da não derivabilidade no ponto 0, 0 é que o gráfico da função apresenta um bico. Muito bem, então temos um exemplo de uma função que é contínua num ponto, porém não é derivável neste ponto. Entretanto, veremos que a derivabilidade de uma função em um ponto implica na continuidade da função deste ponto. Ou seja, se f é derivável em P, então f é contínuo em P. Como f é derivável em P, isto significa que existe o limite da f de x menos f de P dividido por x menos P quando x tende a P, e este limite é a derivada da função no ponto P. Para mostrarmos a continuidade em P, devemos verificar que o limite da f de x quando x tende a P existe e é igual a f de P. Para isso, tomemos f de x menos f de P e reescrevemos dessa maneira aqui, ou seja, multiplicamos e dividimos por x menos P para x diferente de P. Como estas funções são iguais para todo x diferente de P, segue que seus limites são iguais quando x tende a P. Para resolvermos este limite, usaremos a propriedade do produto e observe que este limite aqui é igual ao f' de P e o limite de x menos P quando x tende a P é igual a zero, ou seja, chegamos que o limite da f de x menos f de P quando x tende a P é igual a zero.
Mas o limite da f de x menos f de p quando x tende a p é igual a zero é equivalente a dizer que o limite da f de x quando x tende a p é igual a f de p e, portanto, f é contínuo em p. O que acabamos de demonstrar é que se f é derivável em p, então f é contínuo em p. No entanto, a volta não é verdadeira, ou seja, se f é contínuo em p, não podemos afirmar nada sobre a diferenciabilidade. Ou f é derivável em p, ou f não é derivável em p. Inclusive, o exemplo que apresentamos aqui é um contra-exemplo para a volta dessa afirmação. No entanto, se esta implicação é válida, podemos considerar a contrapositiva, ou seja, se f não é contínuo em p, podemos concluir que f não é derivável em p. Vamos ver alguns exemplos? Consideremos a função f de x definida da seguinte maneira. Para valores de x maior ou igual a 1, a lei da função é x mais 2. E para valores de x menores do que 1, f de x é igual a 2. Será que f é contínuo em 1? F é derivável em 1? Veja que teremos a continuidade de f em 1 se o limite da f de x quando x tende a 1 é igual a f de 1, que neste caso vale 3, uma vez que para x igual a 1, a lei da função é x mais 2. Observemos também que a lei da função muda no ponto 1, que é exatamente o ponto onde queremos calcular o limite. Sendo assim, para calcularmos o limite da função no ponto 1, devemos calcular os limites laterais. Temos que o limite lateral à direita da f em 1 é igual ao limite da função x mais 2 quando x tende a 1, que é igual a 3. Agora, o limite lateral à esquerda de f em 1 é igual ao limite da função constante 2 quando x tende a 1, que é igual a 2. Como obtivemos valores diferentes para os limites laterais, temos que o limite da função do ponto não existe e, portanto, f não é contínuo em 1. E pela contrapositiva comentada anteriormente, podemos concluir que f também não é diferenciável em 1. E para finalizarmos este vídeo, vamos responder essas duas perguntas. F, definida desta maneira, é derivável em 1? E a f é contínua em 1? Sabemos que para verificar que f é derivável em 1, precisamos mostrar que o limite de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1, existe. Novamente, como a lei da função muda no ponto em que queremos calcular o limite, precisamos calcular os limites laterais. Comecemos com o limite lateral à direita da f em 1. Como para x igual a 1, a lei da função é x ao quadrado, temos que f de 1 é igual a 1, e como x está tendendo a 1 por valores maiores do que 1, f de x é igual a 2x mais 1, e chegamos no limite da função 2 que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1. Simplificando estes dois termos, chegamos que o limite lateral à direita da f em 1 é igual a 2. Agora, quando estamos considerando o limite lateral à esquerda da f em 1, f para esses valores de x vale x ao quadrado. Escrevendo x ao quadrado menos 1 como produto desses dois fatores lineares e simplificando estes dois termos, chegamos no limite de x mais 1 quando x tende a 1, que é igual a 2. Uma vez que os limites eram iguais, existe o limite no ponto, ou seja, f' de 1 está definida e, portanto, f é derivável em 1. E pelo que mostramos, podemos concluir que f também é contínua em 1. E ficamos por aqui. Te espero no próximo vídeo. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento.